Você já brincou de paintball? Paintball, sabe qual é a parada? Pô, as meninas aí já brincaram paintball também? Já, Ana Luísa, nunca abriu. Luísa. Não, pô, Raina. Eu pensei, cara, eu vi, ó, Luísa, Raina. Pô, Raina já brincou de paintball? Pô, maneiro? Gostou? Quando você levou aquele tirão assim. Cara, aconteceu comigo uma vez, eu estava brincando no paintball. Aí o que acontecia? Era um paintball bem maneiro, assim, tinha 2 andares. E aí, pô, tinha uma pessoa em cima, assim, de mim que eu não estava vendo, né? Eu todo bobo, lá, tentando achar o meu inimigo. Cara, eu levei um tiro e a pessoa mirou na maldade mesmo. Você vê que é a maldade do coração. Hoje a pessoa vai até pregar hoje à noite aí, é presbítero da igreja e tudo, Fabrício. Mas, cara, que maldade. Ele mirou assim, bem no buraquinho que tinha da minha roupa. Você tem uma proteção, mas ele mirou, pô, fora da proteção. Pegou no meu pescoço. Ai, doeu muito aquele troço, eu me arrependi. Por que eu me meti nesse negócio de paintball tal? Cara, sinistro, né? Você sabe que está rolando uma guerra também num lugar aí chamado Ucrânia, tu tá ligado? Está rolando uma guerra, então a Rússia está invadindo lá a Ucrânia. Eu não entendo muito de geopolítica não, então assim, não tenho muita opinião. Mas a gente fica, né, sempre pô, boladão com a Rússia, né? A Rússia, país meio imperialista e meio sinistro. E aí está invadindo aquele país e a guerra está acontecendo. O que acontece? Quando você brinca de paintball numa guerra, pô, é claro que a guerra é outro nível, né? Mas quando a gente brinca de paintball ou outro jogo, tem jogo eletrônico aí, negócio de guerra também? Diz aí, vocês que sacam aí. Caio. Como é que é? Call of Duty? Isso é o quê? Jogo? Ah, beleza. Cara, Call of Duty. Fortnite é o quê? Negócio de guerra também, assim, não? Mais ou menos, né? Beleza. Pô, você tem que ficar ligado. Você está no paintball, você tem que ficar ligado. Pô, imagina numa guerra real. Você está numa guerra mesmo, está rolando uma guerra aqui agora. Você tem que estar ligado, você tem que estar atento, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai tirar a sua vida, é vida ou morte. Então, não sei se você já viveu uma situação assim. A gente estava recentemente ali na BR-101, na altura de Boa Vista, né? Isso aí. Eu ia falar Piscinão, do Piscinão de São Gonçalo, né? A gente estava na altura do Piscinão, aí de repente os carros pararam assim, todo mundo parou, de noite, aí o pessoal começou a gritar assim, é arrastão, dá ré. Os carros começaram a voltar na contramão ali na pista, a gente ficou assim, pô, e agora? Com a criança no carro, né? Faz o quê? Pô, vai para frente, vai para trás e tal. Nessas situações, o que acontece? Você liga todo o alerta do seu sistema, né? Parece que você reage de um jeito em que o seu organismo se prontifica para que os órgãos vitais sejam protegidos. Beleza, seu batimento acelera, sua respiração, tal, você começa a suar, você vira, né, um animal sobrevivente ali. E aí você fica assim, pô, ligadão para ver o que você pode fazer para sobreviver. A gente já viveu algumas situações assim, né, Raquel? Já passou num outro lugar lá da nossa cidade também, que é bem tranquila. Aí passou o bonde lá naquele momento, os caras cheios de arma, não sei o que e tal. Cara, você tem que estar ligado. A Bíblia vai falar que existe uma guerra que a gente não está enxergando. Mas a Bíblia avisa que essa guerra está rolando, beleza? Então, assim, a palavra de Deus diz que enquanto a gente está aqui e parece que esse ambiente aqui é um ambiente, assim, totalmente suave, tranquilo e tal, na verdade está rolando uma guerra no mundo espiritual para que essa parada aqui não aconteça da maneira como a gente planejou, da maneira como a gente quer. E a gente vai ver um texto que vai mostrar um pouco dessa batalha espiritual aí, verdadeira vivida por Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 26, finalzinho do Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho da Bíblia, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Beleza? Mateus capítulo 26. Quem não tiver com a Bíblia aí, pode pegar carona com o amiguinho aí, pô, com a amiguinha também, vai ser maneiro. Mateus 26. Mateus 26.
Tem algum Mateus aí? Mateus? Tem Mateus? Aqui não, né? O que houve, galera? Não existe mais Mateus? Saiu de moda o nome Mateus? Não tem, né? Tiago, cadê Tiago? Tiago. O outro Tiago, cadê o outro Tiago? Seu irmão é Mateus? Pô, então ainda está na moda, seu irmão novinho, né? Então, Mateus capítulo 26, a gente vai ler o verso 40. Vocês estão em Ezequiel ainda, galera? Que isso? É lá no Antigo Testamento, joga para frente. Joga para frente. Foi ou não? Pô, beleza. Olha só o que diz o texto, todo mundo ligado? Mateus 26, 40, diz assim a palavra de Deus. Depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí Jesus fala com os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cara, o que está rolando nesse texto? Jesus está na reta final do seu ministério. Então, Jesus já pregou para uma multidão, Jesus já curou uma galera, Jesus multiplicou os pães, Jesus fez vários sinais mostrando que ele era o Filho de Deus. E aí chega um momento em que Jesus se prepara para ir para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ser crucificado. Ele sabe disso, ele nasceu para isso. Ele diz que ninguém tira a vida dele, mas ele mesmo entrega a sua vida em favor dos seus amigos. Então Jesus vai determinado para Jerusalém, sabendo que lá ele vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai ser morto, vai ser crucificado. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Sabe o que vai acontecer aqui, galera? Jesus, ele já viveu aquele momento da última ceia. Não existe um quadro famoso do Leonardo da Vinci aí, A Última Ceia? Alguém sabe disso? Não, né? Tem aquele filme, o Código... também ninguém conhece. Tem aquele livro, Código da Vinci. Então, beleza. Cara, já rolou aquela última ceia, Jesus sai com os seus discípulos e ele vai para o monte orar. Esse é o monte do Getsêmani, Jesus no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Então, parece que Jesus vai ser prensado espiritualmente nesse monte. Esse era o momento em que Jesus fica totalmente angustiado. O relato de Lucas vai dizer para a gente que a angústia de Jesus é tão grande nesse momento, que ele vai suar como sangue, exatamente, vai suar sangue. Então esse é um dos 3 momentos da Bíblia em que Jesus chora. Jesus chora 3 vezes, né? Jesus chora ao ver a família de Lázaro, seu amigo, chorando por ele, que morreu. Jesus chora antes de entrar em Jerusalém, porque pensa assim, né? Poxa, essa cidade que eu tanto amei vai ser a cidade que vai me matar. E Jesus chora nesse momento aqui, porque ele fica angustiado, sabendo que ele vai ser morto numa cruz. O lado humano de Jesus aqui, né? Jesus totalmente humano e totalmente Deus, né? Para poder unir a gente com Deus. Jesus não gostaria de ser separado por gosto, né? Jesus não tem prazer em ser separado do próprio Pai nesse momento. Então, ele diz para que Deus afaste dele, para que o Pai afaste dele esse cálice, mas que não seja feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Nesse momento, Jesus chama os seus discípulos e fala assim para eles, galera, fiquem aqui vigiando e orando, que eu vou mais ali à frente orar. Jesus se separa um pouquinho e começa a orar. É essa cena que a gente vê, Jesus volta aos seus discípulos, só que os discípulos estão dormindo. Jesus fala assim, poxa, vigiem por mim, orem por mim. E aí, quando ele volta, a galera estava dormindo, apagadona lá, tranquila, tal. Como se não tivesse nada acontecendo, como se a guerra não tivesse rolando. Qual é a dificuldade dos discípulos? A mesma que a nossa. Olha para o lado, olha para cima. Você está vendo algum inimigo aí do seu lado, em cima? Talvez, né, um colega aqui do UP que você não curta muito. Fora essa pessoa que você não vai muito com a cara. Pô, não tem nenhum inimigo aqui. A gente está tranquilo, a gente está em paz. Esse é o problema.
a gente não consegue enxergar com os olhos de Jesus, enxergar que existe um mundo espiritual à nossa volta. 1/3 do céu cai num determinado momento da história. A Bíblia vai apresentar em parte essa história para a gente. Então, em algum momento da história, Deus criou os anjos e toda a classe de anjos lá, arcanjos, querubins e coisas que a gente não conhece, não sabe exatamente o que são. Mas 1/3 desse mundo, um dia se afasta de Deus também, se separa de Deus como a gente. Então existe um exército gigantesco que a gente não sabe de quantos são. A gente pode presumir um pouco desse exército assim. Teve uma hora que Jesus encontrou um cara chamado Gadareno, o cara estava endemoniado. E aí ele fala endemoninhado mesmo, é esquisito, né? Não é endemoniado, é endemoninhado. Você vai ler isso na Bíblia aí direto. O cara estava endemoniado, aí, poxa, Jesus vai lá expulsar o demônio do cara, aí os demônios falam assim, Senhor, permita que entremos nos porcos. Aí Jesus diz sim, e eles entram nos porcos. Só que são 2.000 porcos. Então é possível que houvesse 2.000 demônios dentro daquele gadareno. Só dentro daquele cara, quantos demônios existem? Pô, a gente não sabe. Além desse mundo espiritual formado por demônios, existe a nossa própria carne, beleza? Então Jesus diz isso para os seus discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe uma natureza em nós que é uma natureza fraca. Tem uma hora que a gente adormece, tem uma hora que a gente se distrai, tem uma hora que a gente acha que está tudo tranquilo, tem uma hora que a gente baixa a guarda. Brincando lá de paintball, poxa, teve uma hora que eu pensei, cara, tá tranquilo, eu vou pegar alguém aqui daqui a pouco, vou dar um tirão, e pô, vai ser legal demais, mas foi a hora que eu me distraí, eu que levei o tiro lá do adversário, e senti toda a dor de levar aquele tiro. Quando Jesus diz o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus fala dele mesmo. Não sei se você sabe, nesse momento Jesus diz assim também para os seus discípulos, é chegada a hora do reino das trevas. Então esse é o momento em que as trevas vão reinar, momento em que Jesus vai ser crucificado. A carne de Jesus, fraca, seria perfurada agora por cravos. A testa de Jesus, frágil como a nossa, vai ser agora marcada por espinhos. As costas de Jesus vão ser totalmente dilaceradas, espremidas, cortadas, por conta do chicote, exatamente. Cara, Jesus, ele vai sentir na sua própria carne toda a dor que a gente deveria sentir. Então Jesus experimenta toda a dor que nós experimentaríamos. Por isso a gente diz também que o nosso Deus não é um Deus assim, que não se importa com o nosso sofrimento. Então, ainda que haja uma dificuldade da gente entender assim, como que Deus é bom e a gente sofre, e isso não é um paradoxo, beleza? Porque o paradoxo seria como Deus é bom e Deus é mau. Não, como Deus é bom e a gente sofre, isso é uma dificuldade de entendimento. A gente sabe que Deus é bom e a gente sofre, mas Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, porque em Jesus, Deus sofreu, conheceu o sofrimento de ser martirizado. Em Jesus, o nosso Deus foi crucificado. Jesus é o nosso Deus que conhece o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ao mesmo tempo, existe toda uma conjuntura, todo um sistema que a Bíblia chama de século, chama de presente século, chama de mundo, e a gente fala às vezes para a galera que não é crente assim, porque o mundo, sei lá o que, vocês vão ver isso na pregação do Diogo aí, a qualquer momento. Então não vai mais pregar só porque o pessoal fez dizer. Tô brincando. Cara, aí a gente vai ver na pregação do Diogo esse negócio, o Diogo vai falar o mundo, aí a gente pensa assim, como assim, eu não estou no mundo? Não, porque o mundo diz, o mundo, mas o que é o mundo e eu não sou o mundo? Que história é essa? Existe todo um sistema de pensamento que foi formulado historicamente para que a gente recebesse ideias, visões de mundo, interpretações da realidade que não estão de acordo com a palavra de Deus,
que relativizam a palavra de Deus, que dizem assim, você pode tudo, você tem liberdade para tudo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é livre para não pecar em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Não é assim, você é livre para ser escravo do pecado. Não, não, não. Você é livre porque você não é mais escravo do pecado. É isso que a Bíblia fala. Você é livre porque agora o pecado não é senhor da sua vida, não te escraviza, não te domina. Agora você tem um Senhor maravilhoso que cuida de você, aquele que você pode chamar de Pai, aquele que pagou um alto preço pela sua vida. Seja você quem for, tenha você cometido o pecado que você tenha cometido, aquele que você julga o pior de todos. Tenha você a inclinação que você tenha, que você pense assim, mas isso aqui é incompatível, inconcebível com a palavra de Deus. Não! Jesus morreu pela sua vida para que você seja salvo hoje em Jesus Cristo e para que você vença o mundo. É assim que Jesus fez por você. O que eu gostaria que você anotasse nessa manhã aí? Primeira lição do texto de hoje. Estamos em guerra contra adversários poderosos. Então, galera, existe esse sistema que a gente chama de mundo, existe a nossa própria carne inclinada para o mal desde o momento da queda. Estamos em guerra contra adversários poderosos. Adversários é uma palavra que tem acento, beleza? Estou brincando, pode anotar do jeito que você quiser. Estamos em guerra contra adversários poderosos. Existe um sistema que fala contra a palavra de Deus. Existe um exército de demônios contra a gente totalmente poderoso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que testemunham manifestações demoníacas assim. E, cara, é gente até que não é crente. Então, eu vou dar o exemplo porque a pessoa não deve ouvir essa mensagem e tudo mais. O pai da minha esposa, por exemplo, meu sogro, meu querido sogro, ele não é cristão. Cara, mas ele já viu algumas pessoas endemoninhadas, como eu falei antes. E ele fala pra gente assim, de situações horrorosas que ele viu dessas pessoas. Ele nem crente é, mas ele viu com os próprios olhos. Então você sabe que existem manifestações espirituais assim, de grande poder mesmo. Então de adivinhação, por exemplo, tentativa de prever o futuro e tantas vezes coisas que acontecem. Existem poderes espirituais que se manifestam nesse tipo de magia. Poderes gigantescos, muito maiores do que o nosso, que poderiam destruir a nossa vida a qualquer momento. E existe um exército de demônios nesse mundo espiritual. Além disso, a nossa própria carne é inclinada para não fazer a vontade de Deus, para ser inimiga de Deus. Nós somos inimigos de Deus, até que Jesus Cristo nos torne amigos do nosso Pai Celestial. Existe um exército poderoso contra nós, e a gente não pode dormir, beleza? Então você não pode ficar distraído. Por quê? Porque é arriscado demais. Segunda lição: tropeçar e cair em uma guerra. Segunda lição: tropeçar e cair em uma guerra pode custar a nossa vida e a vida... essa é grande. Vou repetir. Tropeçar e cair em uma guerra pode custar a nossa vida e a vida dos nossos queridos amigos. Tropeçar e cair em uma guerra pode custar a nossa vida e a vida dos nossos queridos amigos. Percebe que Jesus fala para os seus discípulos assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. No início da guerra da Ucrânia, e eu, assim, apesar de eu não conhecer muito geopolítica, como eu falei, mas eu acompanho essa parada da guerra. E aí rolou um episódio que foi o seguinte, não sei se vocês viram, mas muita gente tem usado as mídias sociais durante a guerra, principalmente o Telegram. Aí teve um soldado ucraniano que ele tirou uma selfie
num estádio, assim, num ginásiozinho, com um exército ucraniano, e ele recebendo treinamento, ele tirou uma selfie e postou na internet. Algumas horas depois, um míssil russo foi direcionado para aquele local e explodiu aquele local. E matou ele e os seus amigos. Numa guerra, que é o que a gente está vivendo, beleza? A gente não pode dar esse tipo de vacilo. Postar uma parada assim totalmente aleatória, desavisada. O que ele fez? Ele comprometeu a vida do exército dele, ele comprometeu a própria vida. Porque tinha uns caras que eram espiões, eles viram o ginásio lá e disseram assim, pô, a gente conhece esse ginásio. É o ginásio tal, que fica em tal lugar, você acha certinho aí pelo GPS, e é para lá que o míssil vai. Entende? No mundo espiritual é a mesma coisa, galera. Então, a nossa vida deve sustentar a nossa própria vida e a vida dos nossos amigos. Então, não é o caso somente de eu pensar assim, porque essa é uma parada coletiva. Beleza, a gente não está aqui sozinho. Você reparou que você não está aqui sozinho? Com certeza. No alojamento, então, dos meninos, eles repararam, está todo mundo junto, imprensado, um por cima do outro, não está? Pô, teve uma sequência lá de 3 colchonetes que ficaram 5 pessoas. Negócio horroroso que estava acontecendo. Cara, uma mala por cima da outra, tá tudo horrível lá, galera. Foi o que o Juninho tentou traduzir para vocês, está horrível lá. Tá tudo interligado, você não está sozinho. Uma vida depende da outra. Se você acha assim, eu estou aqui de qualquer jeito, estou distraído, estou com sono, problema. Não, você está prejudicando todo mundo, porque a gente faz parte de um corpo só. Se uma parte do corpo adoece, o corpo todo adoece. Consegue entender? Você pode ter uma infecção, por exemplo, por conta de uma unha encravada. Estou com a unha encravada ali, está tranquilo. Pô, você pode ter uma infecção por causa disso. Por causa de uma espinha horrorosa igual essa que está na minha cara. Você pode ter uma infecção. Como é que a gente aplica essa parada na nossa própria vida? Vigie por você e pelos seus irmãos. Primeira aplicação. Como é que a gente vive isso? A gente tem que vigiar por nós e pelos nossos irmãos. Mas, galera, vigiar o quê? Você percebe que Jesus não diz nem assim, primeiro você ora, depois você vigia. Jesus diz assim, vigia e ora. Por quê? Você tem que estar acordado. Você tem que estar ligado. Você tem que estar querendo prestar atenção. Pô, numa guerra, se você se distrai, você perde a sua vida. No mundo espiritual, da mesma forma. Você pode ter certeza, os distraídos desse retiro vão se perder. Os que estão ligados aqui, possivelmente não. Porque estão ligados à pregação, à palavra de Deus, aos louvores. Pô, Eliel falou, vou ensinar 2 músicas fáceis aí, achei as 2 difíceis. E ele falou, a música é tranquilinha, a primeira era agitadinha. Eu fiquei assim, como assim, cara? Essa é tranquilinha, pô, a música era rápida. E falou que era fácil, estava difícil, mas eu tentei prestar atenção, ainda não peguei. Se me perguntar, eu já misturei as 2, não sei mais o que é a primeira e o que é a segunda. Mas até o final do retiro eu vou aprender, porque eu estou ligado. As atividades que estão rolando ali, galera, são para mostrar isso para vocês. Então, ontem a gente não fez uma atividade ali, que vocês tinham que fazer o grito de guerra. Pô, que o azul arrebentou, foi top. O rosa também foi maneiro. O amarelo também foi legal. O vermelho foi muito bom. E o verde foi o melhor. Pô. Cara. E o roxo sensacional. É isso aí. Pô, galera, olha só. Sabe por que a gente está fazendo essas brincadeiras? Sabe por que a gente separou por equipes? Sabe por que a gente vai jogar vocês naquele lago lá? Cara, é para mostrar para você, não é para zoar vocês, é também que vai ser legal, mas é para mostrar para vocês que é tudo um conjunto, beleza? A gente está
juntinho. Então, pô, se o meu amigo do roxo vai ter que mergulhar naquele lago, eu também vou ter que mergulhar, ainda que eu seja empurrado, e os outros também vão, né? Porque é tudo uma equipe. E o mascote também vai, meu amigo, não tem essa história. E, aliás, o mascote é o primeiro a entrar. Por quê? Porque a gente está junto. Vigiar, galera, o que é vigiar? Jesus queria que os discípulos estivessem acordados. Mas o que é vigiar, na verdade? É você estar atento, como se disso dependesse a sua vida. Então, pô, na pregação que rolar no retiro, pô, fique ligado. Na célula, nas paradas que a galera compartilhar com você, fica ligado. O que for compartilhado na célula também, fica na célula, beleza? Tem essa regra aí, não sei se você sabe. Então, ó, pô, fica ligado. Não fica ligado só na parada que todo mundo fica, que é assim, pô, tem uma menina bonita, tem um menino bonito, e quase não tem. Tô zoando, galera, brincadeira. Mas, pô, não fica ligado nisso, não foi para isso que você veio. Você está distraído, você está dormindo, você tá errado. Você veio para ficar ligado na pregação, na célula, no louvor, nas paradas que apontam para Cristo, para esse momento que é totalmente fundamental, que é o momento que ele vai ser traído, que ele vai ser morto e que ele vai morrer pelos nossos pecados. Cara, a gente te trouxe aqui, a gente teve que empurrar o ônibus para você chegar, a gente fez tudo isso de propósito, para que você chegasse aqui e ouvisse a pregação do Evangelho e essa parada fizesse parte do seu coração. Para isso, você tem que vigiar, você tem que estar ligado. Beleza? Amém? E disso não depende só você, seus amigos, sabe por quê? A desatenção contagia, ela cresce, cara. É igual o fubá. No início da pandemia, essa metáfora só serve para os pais de vocês. No início da pandemia, a gente ia ficar dentro de casa, aí a gente pensou assim, pô, vai acontecer a catástrofe mundial, o que a gente precisa? Papel higiênico, com certeza. Aí, né, todo mundo comprou, e a gente pensou, pô, vamos comprar fubá, porque fubá cresce, fubá... 1 quilo de fubá, cara, dá para fazer muita comida. A gente pensou, pô, vamos passar fome, vai ter fubá. Quando acabar o fubá, acabou tudo. Acabou o mundo. Aí as baratas já estão morrendo também e a gente vai morrer. Cara, a desatenção é igual fubá, beleza? A desatenção é igual o milho de pipoca, que você bota um pouquinho, aquele negócio cresce. Aí, sabe fazer pipoca bem, ó. Bernardo ali, o cara da pipoca doce. Pô, cara, é igual a pipoca. Quando a gente está desatento, parece que isso contagia. O coleguinha também dorme. Pô, de repente Pedro estava lá, Pedro não ia ser o primeiro a dormir, mas ele viu Tiago já tirando aquela soneca e João roncando, e ele pensou assim, dá um soninho. Quando você boceja, você já reparou que todo mundo boceja com você? Né? Começa aí, só de falar de bocejar, é só falar, ó, pode ver, olha lá, colega já, ó, Giovana, Helena, olha lá, a amiga já bocejou. Cara, isso é contagiante, a preguiça, o bocejo, a desatenção é contagiante, prejudica todo mundo. Segunda e última aplicação para a sua vida. Ore por você e pelos seus amigos. Pô, se a parada é espiritual, a gente tem que orar também por quem está com a gente. Por isso que tem dupla de oração, né? Por isso que tem essa parada do anjo aí. É anjo, hein, galera? Não é demônio, não é anjo caído, não, hein? Eu vou dar um presente. Pô, bota uma parada legal lá, um bilhetinho bonito. Tô sem dinheiro. Pô, escreve alguma coisa, né? Pega uma florzinha e tal, uma frutinha no café da manhã, arruma a cama da pessoa, como o Juninho falou. Pô, né? Porque a gente tem que orar um pelo outro para fortalecer o outro também. Porque se o outro estiver fraco, eu vou estar fraco. Então vamos dizer assim, eu sou fechadão com Gabriel. Você pode ficar de pé, Gabriel, rapidinho, por favor. Pô, obrigado, Gabriel. Ó, sou fechadão com Gabriel. Pô, se eu tô no gás,
eu puxo o Gabriel para o gás. Agora, se eu estou, devagar, Gabriel fica devagar. Valeu, Gabriel. Pela participação. É assim, galera. Então, a gente vai orar pelo outro, para que o outro se fortaleça também em oração. Até porque se a gente ora só pela gente, a gente é egoísta. E vaidoso, geralmente. Então, vamos dizer assim, eu preguei aqui no retiro. Já preguei, beleza, acabou. Aí agora vem o Diogo. Aí eu penso assim, já me livrei, o problema é dele. Ele que ore agora e se vire. Cara, eu estou sendo vaidoso. Por quê? Eu quero que a minha pregação seja legal e a dele não. Então eu tenho que orar pelo Diogo tanto quanto eu oro por mim. Para que Deus use a vida dele e fale ao coração de vocês. Amém, galera? Durante o retiro, cada pregação que a gente vai ver aqui no acampamento vai focar nesses adversários que a gente tem. Então, hoje à noite a gente vai ouvir uma pregação falando sobre os demônios, sobre Satanás. Aí depois a gente vai ouvir a pregação do Diogo falando sobre o mundo. Depois a gente vai ouvir a pregação à noite falando sobre a carne. E aí depois a gente vai ver como que a gente vence isso tudo através de Jesus Cristo. Beleza? A gente vai fazer uma oração agora. E aí a partir daqui a gente vai para a célula. Se alguém tirar a cadeirinha daqui, tem que trazer de volta depois, beleza? Vamos orar então, galera? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, muito obrigado pelo exemplo de Jesus, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho que nos salvou. A gente pede, Senhor, que nesse retiro a gente esteja atento e que a gente esteja em oração uns pelos outros, Senhor. Sustenta a nossa vida, nos visite aqui. Mais uma vez, a gente depende somente de Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galera.